E aí galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula, né, aqui com o professor Bruno. Nessa videoaula a gente vai trabalhar mais precisamente ali, tipo, atribuindo valores, né, sobre função, né, primeiro falando. Atribuir valores para x de uma função, né, valores quaisquer, né. Eu vou mostrar como é que a gente monta isso, como é que a gente resolve isso, que é bem simplesinho. Vou também demonstrar como é que vocês constroem um gráfico de uma função, tá? Eu vou dar dois exemplos de gráfico aqui. E comentar com vocês o que é uma função crescente e decrescente. Eu acho que eu vou começar por isso. O que é uma função crescente e uma função decrescente? Gente, é bem fácil, né? O próprio nome já fala, uma função crescente, ela está crescendo, certo? Está aumentando, seria mais ou menos assim, ó. Que nem a caneta, ó, tá subindo. E uma decrescente seria assim, né? Descendo. Bom, basicamente isso. Mas qual é a definição disso, né? Uma função ela é crescente quando? Quando você aumenta o x, lembrando que o x é o eixo horizontal, né? Quando você vai aumentando o eixo x, o eixo y também vai aumentando o valor do y, certo? Pode ver que ela está subindo, ó, para a direita e para cima. Então, ela está aumentando o x e o y, certo? Aí, uma função decrescente, ela é assim, né? Quanto mais você vai aumentando o x, ou seja, mais vindo para a direita, o que vai acontecendo com o y? Descendo. Certo? Então é por isso que ela é decrescente. Quando aumenta o x, o y diminui. Basicamente isso, beleza? Então, determinar valores aleatórios para x, certo? Seria mais ou menos assim. Imaginem, tá? Deixa eu botar aqui função, né? Imagine o seguinte. Imagine essa função aqui, ó. F de x igual a 2x mais 1. Certo? Imagine essa função. Pessoal, só lembrando que f de x e y é a mesma coisa, tá? Só para vocês não se confundirem. Que eu poderia ter colocado y igual a 2x mais 1. É a mesma coisa, fechou? Então, f de x igual a 2x mais 1. Aí eu quero falar assim, determine, tá? Vamos determinar? Eu quero que você determine o seguinte, ó. O que eu vou determinar? Eu vou determinar, nesse caso, o f de 0. Eu tô escolhendo, tá? É aleatório. Eu também quero saber o f de 1. Ou seja, também quero saber o f de menos 2 também. E por fim, o f de 1 sobre 2. Uma fraçãozinha. Certo? Vamos trabalhar com todos esses aqui. Gente, o que é determinar f de 0, f de 1, f de... Gente, tá vendo que dentro do parênteses aqui tem um número que eu tô trabalhando? E aqui eu também tinha, dentro do parênteses tinha um x. Então, no lugar do x, eu vou colocar o número que eu estou trabalhando em cada caso. Só isso. Então, f de 0, que é o primeiro. Então, no lugar do x, eu coloco o quê? 0. Então, vai ficar 2. Aí, 2x seria 2 vezes x, tá? Entre uma letra e um número tem a multiplicação no meio, quando não aparece nada. Então, seria 2 vezes 0 mais 1. Certo? 2 vezes 0 a gente sabe que é 0, mais 1 a gente sabe que é 1. Pronto. Então, quer dizer que o f de 0 ele vai ser igual a 1. Beleza? Tranquilo? F de 1, tá? F de 1 vai ser, então, assim... 2 vezes 1 mais 1, certo? Normal, beleza? Como assim normal? O que eu tô fazendo aqui? Gente, normalzinho, ó, 2 vezes 1 mais 1, porque no lugar do x eu coloquei 1, por isso que é f de 1, certo? Então vai ficar 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então f de 1 vale 3. F de menos 1, professor, vamos botar aqui f de menos 2, desculpa, menos 2. Então vai ficar 2 vezes menos 2, mais 1. Gente, resolve normal, só tem que fazer uma regrinha de sinal aqui, ó. 2 positivo com 2 negativo, multiplicando, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4. E o mais 1 repete. Devo 4, tenho 1, vou ficar devendo 3. Então, f de menos 2 é menos 3, beleza? E pra gente finalizar, f de 1 sobre 2. Tranquilo? O que é o f de 1 sobre 2? Eu, no lugar do x, eu vou colocar 1 sobre 2. Então, 2 vezes 1 sobre 2 mais 1. E agora, professor? Bom, fração. Fração complica a vida de vocês normalmente, né? Mas é fácil, gente, ó. Duas frações. Eu completei com 1 aqui embaixo só pra vocês entenderem, tá? Quando não tem nada embaixo, no denominador ele é 1. Então vai ficar 2 vezes 1 em cima. É em linha, gente, ó. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Bom, e agora? 2 dividido por 2, 1. Mais 1 dali, 2. Fechou. Sabemos que vai dar 2. Beleza? Então agora eu só vou fazer o seguinte, esse aqui seria o exemplo 1, vamos botar o exemplo 2 aqui, pra gente demonstrar uma coisa um pouquinho diferente. Olhem esse aqui, f de x igual a x ao quadrado
mais 2x. Opa! O que aconteceu? O que apareceu diferente aqui? Apareceu um x ao quadrado. E como é que resolve? Da mesma maneira, certo? Como assim da mesma maneira? Então vamos fazer, normal. Então nesse caso eu vou fazer o quê? Eu vou determinar todos esses mesmos valores, tá? Esses aqui, ó. Para essa também. Então vai ficar f de 0 primeiro. Então no lugar do x eu coloco 0. Tranquilo? Então 0 ao quadrado mais 2 vezes 0. Gente, 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Dá 0. 2 vezes 0 também é 0. Não precisa colocar 0 mais 0, né, gente? Só o 0 tá valendo. Então f de 1. Então, no lugar do x eu coloco 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Quanto é que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1? 1. 2 vezes 1 vai ficar 2. Então, deu 3. O f de 1 vale 3 nessa outra função. F de menos 2. Então, vai ficar... No lugar do x eu coloco menos 2. Então, fica menos 2. Eu vou botar entre parênteses para não confundir vocês, tá? Porque quando eu sinalzinho negativo, ele pode vir a confundir. Então, bota no parênteses para não ter confusão. Mais 2 vezes o menos 2 novamente, tá? Porque é x aqui e x aqui. Não importa se tem 2x na conta. Substitui no lugar do onde tem x. Então vai ficar menos 2 ao quadrado dá 4. Positivo, gente. Por quê? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Beleza? E aqui, 2 vezes 2 dá 4 também. Só que aqui, mais com menos dá menos. 4 menos 4, zerou. Então, quer dizer que o f de menos 2 é 0. Tranquilo? E mais a última aqui, né? Só pra gente finalizar essa parte. F de 1 sobre 2. Ah, mas agora tem fração, professor. É mais difícil. Gente, é a mesma coisa. Então, vai ficar 1 sobre 2. Eu vou botar no parênteses porque, né, é a fração toda que eu tô levando ao expoente. Mais 2 vezes 1 sobre 2. Aqui, 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Seria 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Certo? O que é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2? Então, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Mais, ali eu tenho 2 vezes 1 sobre 2. Eu já tinha feito essa conta aqui, ó. Lembra? Que deu 2 sobre 2. Então, eu vou colocar direto. O que eu tenho que fazer aqui? Então, aqui eu sei que vai dar 1 quarto mais 1. Aqui eu tenho que fazer o que para trabalhar? Bom, aqui eu tenho uma adição de uma fração com o número inteiro. Isso aqui eu não posso resolver assim, rapidão. Eu tenho que aplicar o quê? Um MMC aqui embaixo, certo? Aqui nessa questão. Porque para adicionar duas frações, ou subtrair duas frações ou mais, né? Eu preciso que o denominador, que é o número que está embaixo, seja igual. Se ele não for igual, eu tenho que torná-los iguais, no caso, né? Desculpa o português. Português maldito não se corrige, né, galera? Então, assim, esse 1, ó, vamos ficar o seguinte, qual que é o MMC de 4 e 1? É 4. Por quê? Na tabela do 1 e do 4, o menor número que repete, que aparece, é o 4. Né? Depois tem 8, 12, assim por diante, mas o menor é o 4. Como é que eu vou descobrir o número de cima agora? É aquele processo que vocês aprenderam lá quando vocês eram bem pequenininho, tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou seja, 4 dividido pelo de baixo, que é 4, dá 1. Vezes 1, dá 1. Não mudou nada. Porque não mudou nem embaixo. Se vocês prestarem atenção, ó, embaixo era 4, continua 4. Então em cima continua igual. Eu só vou mudar quando eu mudo embaixo também. Que é o caso aqui, ó. Aqui era 1, virou 4. Então, pera aí. Em cima também muda. Então, 4 dividido por 1, né? Divide pelo de baixo. 4 por 1 dá 4. Vezes o de cima, que é 1, dá 4. Para finalizar, agora sim eu consigo somar. Como é que eu tenho que fazer aqui? Agora, conservo o de baixo, porque na adição de frações eu conservo o denominador. E somo o numerador. 1 mais 4, 5. Acabou. Fechamos essa parte. Tranquilo? E isso aqui é quando a gente vai determinar, né, o f, a função de algum número, né, em determinada função. Tranquilo? Fechou? Então agora eu vou demonstrar, vou fazer 2 exemplos também para vocês na construção de gráfico. Certo? Como assim construção de gráfico, professor? Imagine que eu tenho essa função aqui, ó, tá? Vou botar aqui gráfico, né? Eu tenho essa função aqui, ó, y, vou colocar y agora, para dar uma variada, tá? Y igual a 2x mais 3. Eu quero construir essa função, fazer o gráfico dela, tá? Bom, como é que a gente faz? Eu aconselho, tá? Aqui basicamente tem que atribuir valores para x, automaticamente quando a gente atribui um valor para x, a gente descobre um y correspondente. Se a gente tem x e y, a gente pode colocar no plano cartesiano, né? Que é os dois eixos bonitinhos ali, né? Eixo x, eixo y.
Então, assim, eu aconselho, tá? Eu aconselho vocês utilizarem sempre menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. 5 valores. Ah, professor, mas se for uma reta com 2 eu não consigo? Consegue. Mas é pra gente poder universalizar, porque depois a gente vai trabalhar com gráficos que não serão retas, só com 2 pontos não dá pra fazer. Então, pra facilitar, usem do menos 2 até o 2, certo? Então vai ficar assim, ó. Vamos montar uma tabelinha. Tabelinha dessa seguinte maneira. Uma coluna para x, tá? Sempre façam dessa maneira, tá? Não tem erro. A próxima coluna será o y, que nesse caso aqui é 2x mais 3, né? E a última coluna aqui, eu vou colocar que é o par ordenado, ou seja, o x junto com o y, certo? O que eu falei para fazer? Vamos usar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para x. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para x, correto? A coluna do meio será para descobrir o y. Como? Tá ali a formulazinha, ó. Y será 2 vezes x mais 3. Então, y é igual a 2 vezes o meu x, que vale menos 2, mais 3. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 3 vai dar menos 1. Então, meu par ordenado é menos 2 e menos 1. Próximo. Y é igual a 2 vezes o menos 1, que agora o meu x ele vale menos 1, mais 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3 é 1. Tranquilo? Próxima vai ficar y é igual 2 vezes... Vocês estão vendo que eu estou sempre colocando 2 vezes taranã, mais 3. Por quê? Porque é a fórmula. Aqui, 2 vezes 0 dá 0. A gente não precisa nem colocar. Então, sobrou só o 3. Ou seja, aqui ficava menos 1 e 1. E aqui ficou 0 e 3. Beleza? Aqui, y é igual 2 vezes 1 mais o 3, certo? Porque agora o meu x ele vale 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 dá 5. Então, 1 e 5, certo? E a última, para a gente finalizar esses pontos aqui, y é igual a 2 vezes 2, porque agora o meu x ele vale 2, mais 3. Ou seja, 2 vezes 2 dá 4, mais o 3 dá 7. Então, o 2 eu ligo com o 7. Pronto. Esses pontos aqui são os valores que eu vou ligar, gente. Basicamente isso. O menos 2 eu ligo no menos 1. O menos 1 eu ligo no 1. Daí assim por diante, certo? Então, vamos construir um plano cartesiano aqui só para vocês terem uma noção, tá? Para a gente conseguir fazer essa e já partir para mais uma ali. Certo? Óbvio, não ficou tão bonitinho meu plano cartesiano, porque eu não usei régua, aquele blá blá blá, certo, né? Mas quando vocês forem construir, eu aconselho, né? Para vocês aprenderem a fazer realmente, use uma reguinha, né? Ou um papel, aquela folhinha quadriculada. Tanto faz, beleza? Então eu vou marcar no eixo x os valores que eu usei para x, tá? Que é menos 2, menos 1, 1 e 2. 0 aqui no meio, né? 1 e 2. Mas 0 não precisa aparecer ali. E no eixo y eu vou descobrir os valores. Ou seja, o menos 1, eu vou colocar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque é um número maior que eu preciso é o 7. Por que eu sei disso? Porque eu já sei, já fiz ali, eu estou analisando, tá? Então, o menos 2 eu ligo no menos 1. Ou seja, menos 2 está aqui para x, menos 1 para y. Ele vai estar aqui o ponto, tá vendo aqui, ó? Olha o pontinho ali embaixo. Certo? O menos 1 eu ligo no 1. Então, menos 1 para x, sempre o primeiro valor é do x, tá, galera? Menos 1 para x e 1 para y. Então, ele vai estar aqui, ó. Certo? Ali, ó. Menos 1 do x e 1 do y. Fechou? Vamos pro próximo. 0 e 3. Opa! Quando tem o 0, acontece de vocês confundirem às vezes, né? Porque o 0 é que confunde, não sabe onde é que tá e tal. É uma dica para vocês. Sempre quando a gente tiver 0 em uma das coordenadas, a gente sempre vai pensar assim. Se o x for 0, o ponto ele tá em cima do eixo y. Se o y for 0, o ponto é em cima do eixo x. Nesse caso, quem é 0? O x. Então ele tá em cima do eixo y, onde? No 3. É o valor que tem ali. Próximo, 1 e 5. Então, 1 para x, 5 para y. Tá aqui, ó. Certo? E o último ponto, 2 e 7. 2 para x, 7 para y. Então, ele vai estar mais ou menos aqui assim, tá, rapaziada? Feito isso, eu faço o quê? Ligo os meus pontos e apareceu a minha reta. Certo? Tranquilo? Fechou? Não adianta só colocar os pontos, tem que ligar. Construir o gráfico é montar. Nesse caso, fazer a reta. Se não for reta, você tem que fazer o que manda, certo? Bom, vamos fazer mais um exemplo para vocês agora que ele não vai ser uma reta, só para vocês conseguirem ter uma noção. Mais adiante a gente vai estudar bem passo a passo, né? Aprofundar um pouquinho nesse tipo de gráfico e nesse outro, são dois tipos de funções diferentes, tá? Aqui eu vou colocar f de x igual x ao quadrado, certo? Mais x
mais 1, pode ser. Certo? O que apareceu diferente aqui? Agora eu tenho x ao quadrado, aqui eu não tinha. Como é que a gente resolve? Gente, do mesmo jeitinho, normal. Na outra folha que eu fiz ali, não mostrei numa que tinha ao quadrado também, era só resolver. Então, eu vou utilizar os mesmos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, que é o padrão que eu uso, que eu aconselho vocês a usarem, para ficar um gráfico bem feito. Então, a primeira coluna é o do x. A segunda coluna eu vou colocar do y, né? Que seria f de x, é a mesma coisa que y, tá, rapaziada? E a última coluna eu não vou fazer por enquanto, porque eu não sei que espaço que eu vou ter que utilizar aqui. Mas seria do x e y, que é o par ordenado. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza? Então, aqui vai ficar. No lugar do x, eu coloco menos 2. Prestem muita atenção, tá? Muita. Então, vai ficar menos 2, vou botar no parênteses, porque é número negativo, elevado ao quadrado, mais o meu x, que é o próprio menos 2 novamente, mais 1. Menos 2 ao quadrado é 4, porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. Mais com menos, aqui tem regra de sinal, tá, gente? Porque seria como se fosse mais 1 vezes menos 2, tá? Uma multiplicaçãozinha aqui. Então, mais com menos dá menos. Menos o quê? 2. E mais 1. Agora, então vai ficar. Né? Aqui agora eu posso fazer que vai ser mais ou menos essa medida aqui todos. Então, 4 menos 2 dá 2, mais 1 dá 3. Ou seja, o menos 2 eu vou ligar no 3, certo? Vamos fazer o próximo. Então, y é igual. Então, agora o meu x ele vale menos 1. Então, menos 1 ao quadrado mais menos 1 mais 1, certo? Menos 1 ao quadrado é 1, porque menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mais com menos, aqui tem regra de sinal, vai dar menos. E esse mais 1 eu só repito. Aqui, menos 1 dá 0, mais 1, 1. Então, o menos 1 eu ligo no 1. Beleza? Vamos continuar então. Y igual. Agora é 0, meu x. Então, 0 ao quadrado mais 0 mais 1. Gente, vocês viram que eu não botei parênteses agora? Por quê? Porque não é negativo. Então, quer dizer que não tem que fazer regra de sinal. É só resolver normal. Então, 0 ao quadrado é 0. Aqui também tem 0, sobra 1. Então, o 0 eu ligo no 1 também. Ah, mas repetiu. Não tem problema, vai repetir mesmo. Aqui, y igual, né? Agora, meu x ele vale quanto? Ele vale 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 mais 1, né? Seguindo a formulazinha aqui, ó. 1 ao quadrado mais 1 mais 1, né? Porque o meu x ele vale 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1, mais 1. Isso aqui dá 3. Então, meu 1 vale 3, certo? E, para nós finalizar, y agora ele vale 2. O meu x ele vale 2, né? 2 ao quadrado mais 2 mais 1, porque é da fórmula. Então, vai ficar 2 ao quadrado é 4, aqui mais 2, mais 1, né? Não tem que multiplicar nada ali. 4 mais 2 dá 6, mais 1 dá 7. Ou seja, o 2 eu ligo no 7. Pronto. Agora que eu sei os pares ordenados, eu vou fazer um esboço do plano cartesiano aqui para vocês, tá? Por que eu digo esboço? Porque o correto é usar uma reguinha, como eu falei para vocês, né? Se não usar a reguinha, ele não vai ficar bem bonitinho, bem certinho. E para aprender, eu aconselho que vocês façam bem certinho mesmo, né? Então aqui eu vou usar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, o 7 tá bom, porque é o número que eu tenho ali, porque eu preciso. Lembrando que o x, ó, eixo x é o da horizontal, eixo y é da vertical, certo? Deixa eu botar aqui 1 e aqui 3, que é os números que eu preciso. Bom, gente, e agora? Agora eu vou ligar. O menos 2 para x vai ser lá junto com o 3 do y. Menos 2 do x, 3 do y, ele tá aqui, ó, não tá? Ó, tô vendo ali? Menos 2. Se vocês quiserem fazer um pontilhadinho, pode fazer, tá, galera? Ó, pra não se perder, pode fazer um pontilhado pra não se perder se quiser. Tá? É indiferente. Só não façam risco, porque daí o risco ele vai ficar muito poluído, o plano cartesiano de vocês, nosso gráfico. Certo? Então, faz só um pontilhadinho pra não se perder, se precisar, se vocês acham que precisam. Aqui a gente tem menos 1 e 1. Então, menos 1 e 1. Tá aqui, ó. Certo? Menos 1 e 1. Qual é o próximo ponto? 0 e 1. Ó, lembra que eu falei? Quando o x é 0, ele está em cima do eixo y. Nesse caso, o meu y sendo 1, né? Tá aqui, ó. Beleza? Aí a gente tem o próximo 1 e 3. Ou seja, 1 para x, 3 para y. Tá ali, ó. E por último, 2 e 7. 2 e 7. Tá lá em cima. Pô, esses pontos não ficaram meio estranhos, professor? Ficaram. Mas é porque ele não é uma reta igual aquele ali. Quando eu for ligar, ó, presta atenção, ó. Eu vou descer, aqui ele voltou, vai subir. Aí sobe, 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 vai até lá.
formou, né, uma espécie parecendo uma coisa com U aqui, uma curva parecendo com U. É bem isso que forma. Isso aqui a gente chama de parábola, tá? Esse aqui é um outro tipo de função. A gente vai aprofundar isso mais adiante também, tá? Mas agora é só para vocês construírem o gráfico mesmo, tá? Fechou? Então, para construir gráfico, atribuam, né? -2, -1, 0, 1 e 2 para garantir. Ah, professor, e vamos supor que eu tivesse atribuído do -2, só que ele tivesse dado o gráfico assim. O que acontece? Bom, isso aqui não é uma parábola, certo? Então tem que fazer o quê? Eu vou atribuir números menores que -2. Eu posso, no caso, se precisar, atribuir o -3, o -4 antes para poder fazer a volta. Porque isso aqui ele tem que fazer sempre assim, ó. Ó, desceu e subiu. Ou ele poderia subir e descer. Se ele não formar isso aqui, se vocês verem que ele tem x ao quadrado aqui, ó, e não formou isso aqui, utilizem mais valores. Aí você tem que analisar, né? Vamos usar um pouquinho a cabecinha e vamos pensar um pouco, né? Para ver se é ou números maiores ou números menores. Mas a gente vai aprofundar mais isso mais adiante, fechou então? Então a gente vai encerrando essa aula de hoje, né? Sobre gráfico de função, né? O tipo de função, crescente, decrescente, e determinar valores de x para uma determinada função. Fechou então? Valeu e até a próxima!